Olá, professores! Tudo bom com vocês? Então, meu nome é Jamile e eu estou aqui para apresentar a aula dos juniores. Eu já gravo aqui as aulas do Jardim de Infância e vim aqui agora apresentar a aula dos juniores. Fiquei bem contente aqui com o convite aqui do diretor. Muito obrigada, diretor, pela confiança. E eu estou aqui junto com vocês para terminar agora esse trimestre. Mas cadê a Procarol, hein? Vocês já estão sentindo falta dela, né? Imagina, a Procarol é maravilhosa. Então, a Procarol, ela teve que trabalhar o dia inteiro, então ela não pôde mais vir aqui gravar as aulas para vocês. Que peninha, né? Nós aqui do estúdio, aqui, a gente ficou assim com uma dorzinha no coração. Mas já queremos agradecer, Carol, muito obrigada por esse tempo que você passou aqui conosco, pela amizade que a gente construiu, muito obrigada. Foi um prazer conhecer a Procarol, um prazer ter a oportunidade de trabalhar com ela aqui no estúdio. Então, que fica aqui o nosso abraço, Carol, tanto o meu quanto do diretor, do pastor Roberto, da Ana, né, Ana? Então, muito obrigada, Carol, obrigada mesmo por todo o seu empenho, a tua dedicação e esse tempo que você marcou aqui conosco. Fique certa aí que você marcou aí o nosso coração, foi um prazer te conhecer. Então, professores, até a gente conseguir, né, até o diretor, né, conseguir um substituto aqui para Carol, que não vai ser fácil, né, conseguir alguém à altura ali da Carol, eu estarei aqui dando essas aulas. Mas, né, eu também tenho lá, gravo minhas aulas lá no Jardim de Infância. Você já assistiu às aulas do Jardim de Infância? Ainda não. Gente, eu não acredito que você ainda não assistiu. Ah, Pro, mas eu não dou aula para essa faixa etária. Ah, mas vai lá, manda lá pro grupo lá dos seus amigos que dão essa faixa etária. Manda lá no grupo dos professores. Ah, que legal, vai ser um prazer ter você também na aula do Jardim de Infância. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula? Então, tem o tema, né? A volta de Jesus. Hoje nós vamos falar para as crianças sobre a volta de Jesus um pouquinho diferente, né? Ali, e nós vamos usar como base o livro de 1 Tessalonicenses. Então, quais são os objetivos dessa aula? Vocês vão estranhar um pouquinho, né, a minha forma aqui, né, de trabalhar, mas vai dar tudo certo. Então, os objetivos: destacar que o apóstolo Paulo ensinou sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Vamos lá? E o que eu fiz aqui para a gente ensinar para as crianças sobre o livro de Tessalonicenses? Pelo que eu estava aqui dando uma estudada na lição, né, dando umas folheadas na lição, esse trimestre está falando sobre a vida de Paulo, né, as cartas que Paulo escreveu, e justamente sobre essa aula está falando sobre a carta de 1 Tessalonicenses. Então eu acho muito interessante, até porque essas nossas crianças, elas já são moças, né? Vocês já viram na sala de vocês também é assim? Eles são ali, tem 10, 11 aninhos, mas já são os moços. Nossa, já fala até difícil. Aí quando é para ser criança, daí eles são criança mesmo, mas nossa, já são moços. Se vai fazer gestinho, já não querem não. Não, são moços. Mas se vou fazer uma conversa, uma bagunça, aí eles são crianças, né? É uma fase assim bem complicadinha, mas é uma benção, gente. Eu amo trabalhar com essa faixa etária também. Então, nós temos que explicar para crianças, né, ali sobre Paulo, a vida dele, a trajetória dele, e explicar, eu acho muito importante, se nós estamos falando sobre o livro de Tessalonicenses, explicar para crianças um pouco sobre esse livro. A criança, ela tem em mãos, né, os juniores têm em mãos a Bíblia, tudo, mas vamos nos aprofundar melhor na palavra de Deus, procurar conhecer o objetivo das cartas. Como assim cartas? Às vezes a gente pensa, a Bíblia tem 66 livros, 27 no Novo Testamento, então são livros, né? Mas agora no meio desses livros há cartas, como assim? Então são coisas tão importantes que aguça a curiosidade do aluno e às vezes a gente perde essa oportunidade de trabalhar essas questões com eles. Então, pensando nos meus alunos, né? E todas as aulas a gente tem que pensar, não só eu, mas você também, você tem que pensar, vai elaborar a sua aula pensando na forma como o seu aluno aprende. Como você vai chamar a atenção do seu aluno, hein? Então, é pensando nisso que eu criei esse livrinho explicando um pouco sobre o livro de Tessalonicenses. Por que ele tem a capa da Bíblia Sagrada? Porque é um livro que se encontra, né, uma carta
que se encontra dentro da própria Bíblia. Então aqui tem várias explicações sobre o livro de Tessalonicenses, curiosidades, e você pode estar trabalhando com eles. E depois disso, aí que você vai entrar ali na sua história. Então, olha só que interessante. Essa câmera é melhor, Ana, ou ali? Essa aqui, né? Aqui, chego mais perto, tá bom assim? Então, primeiro livro de Tessalonicenses é a carta de esperança da vida cristã. Você pode estar aqui abordando todos esses assuntos com seu aluno. Quem escreveu essa carta? Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele chegou a Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. A cidade possuía uma grande colônia de judeus e era fértil para o evangelho. O apóstolo pregou na sinagoga local por 3 sábados consecutivos, olha só, colhendo frutos numerosos. Por que a carta tem o nome de Tessalonicenses? Nossa, cada nome, né? A gente vai entender que o nome remete à cidade, né? Então, Paulo escreveu essa carta para os próprios habitantes da cidade de Tessalônica. Então, os habitantes são tessalonicenses. Por isso que essa carta tem esse nome, né? Porque foi direcionada a essa cidade. Olha que legal, tá vendo, professores? Quantas coisas sobre o livro da Bíblia ali, sobre essa carta, que as crianças não sabem. Ah, é só o livro, quem escreveu, às vezes não sabe nem que quem escreveu foi Paulo. E quanto mais essas curiosidades, então a gente é uma viagem na história e isso aguça a curiosidade do seu aluno e ele vai ter mais vontade e interesse de aprender. Então, essa carta contém 5 capítulos e é o terceiro, contém 5 capítulos. Eu botei aqui que é o terceiro livro do Novo Testamento, mas eu acabei errando aqui, tá, gente? Me desculpem. Mas eu vou arrumar e vou deixar no Drive arrumadinho para vocês. Paulo escreveu 2 cartas para os habitantes de Tessalônicas, que são 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Lembrando que esse livrinho, ele está explicando sobre a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Mas vamos lá. Tessalônica, vamos conhecer agora um pouquinho dessa cidade que Paulo escreveu essa carta? Cidade ao sul da Macedônia, onde Paulo pregou por 3 semanas e foi expulso dali. Apesar disso, nessa cidade surgiu uma das igrejas modelo para todas as regiões próximas. E agora Macedônia, né? Macedônia é a região ao sul da Grécia. Que legal, se você tem um mapa na sua sala, mostre ali a Grécia, mostre ali as regiões. Então, olha que legal, através ali até dos mapas, a criança vai se atualizando, isso é muito bom, isso são conteúdos ricos para a sua aula. E aqui também tem toda uma explicação. Mas quando essa carta foi escrita? A carta foi escrita durante a estada de Paulo em Corinto, por volta de 51 depois de Cristo, quando Silas e Timóteo já estavam reunidos novamente com ele. Aí tem todas as referências bíblicas aqui para você acompanhar a história, né, através da sua Bíblia. Era um momento em que a fé dos tessalonicenses havia se difundido pelas regiões ao redor, garantindo-lhes boa reputação, época também de perseguição. O que o autor pretendia transmitir aos leitores? Olha que legal! A partir dos relatos de Timóteo acerca da situação dos tessalonicenses, Paulo tomou conhecimento da real situação desses cristãos, cuja reputação se espalha por toda a Grécia. Apesar da breve estadia do apóstolo entre os tessalonicenses, isso foi o suficiente para desenvolverem uma fé exemplar. Paulo pretendia encorajá-los a permanecer firmes na vida cristã e esclarecer algumas dúvidas que surgiam na igreja. Em especial, que eles tinham muita dúvida, era acerca da continuidade da vida após a morte. Eles tinham muita dúvida, né? Morreu com Cristo, mas e agora? O que acontece com eles? Porque o povo estava esperando, né, o arrebatamento, Jesus voltar a qualquer momento. Eles estavam esperando esse arrebatamento, mas eles ficavam preocupados com aqueles que já dormiram com o Senhor. E agora? O que aconteceria com eles? Então, Paulo escreveu também essa carta, tirando essa dúvida, né, sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Aí tem aqui também a linha do tempo de 1 Tessalonicense. E nós também temos aqui curiosidades sobre esse livro, que eu achei bem interessante. Há pelo menos, olha só, eu nunca tinha parado para anotar isso.
há pelo menos uma referência à volta de Cristo em cada capítulo de Tessalonicenses. Então, aqui estão todas as referências para você acompanhar. Tá certo aqui, né, Ana? Eu estou mostrando aqui e olhando para lá. Acredita-se que a carta de Paulo aos Tessalonicenses seja a primeira escrita pelo apóstolo. É possível que esta seja a escritura mais antiga do Novo Testamento. A primeira carta aos Tessalonicenses é também uma carta de elogios, vocês sabiam disso? Com tom pessoal e cheio de carinho, Paulo demonstra o seu apreço pela aplicação dos alunos daquela cidade em viver a fé de maneira relevante. E Paulo tira a dúvida que os irmãos tinham acerca da vida após a morte. Então, olha que legal, né? Então, isso aqui só explicando isso para as crianças já é uma grande aula. Mas vamos lá, memorizando. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Professores, eu estava ali estudando, né, fazendo ali todo esse versículo, preparando todo esse versículo, melhor dizendo. E eu comecei a analisar, porque haverá um grito de comando, né? Jesus vai voltar ao comando dele, vamos buscar a igreja. Eu fiquei assim imaginando tantas coisas. E legal você passar isso para sua criança, ter vontade de escutar esse comando, né? A qualquer momento Jesus ele vai voltar. E vai se, né? Tem a voz do arcanjo, o som da trombeta, a trombeta vai tocar. Então o nosso Senhor, ele voltará para nos buscar. Olha que momento glorioso. Eu fiz aí para vocês uma impressão que vocês podem estar ali, né, mostrando para o seu aluno, tá lendo com eles. E também eu achei bem interessante ali a opção da lição, você escrever lá no quadro e toda aquela dinâmica da lição também é bem legal, até porque essa faixa etária eles gostam muito disso também. Mas deixei aí todo a apresentação, né, todo o cartaz aí para você também, se você tiver vontade de fazer impressão, mostrar para o seu aluno. E vamos lá para explorando as escrituras. Para explorar as escrituras, eu vou aqui para o meu quadro. Eu uso muito esse quadro aqui no Jardim de Infância, eu gosto muito desse quadro. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui a linha do tempo que está ali naquele nosso livro ali que eu acabei de mostrar para vocês. Por quê? Seria através dessa linha do tempo que eu contaria para os meus alunos a história de Paulo, a trajetória de Paulo em Tessalônica, é isso, né? Isso, né? O nome da cidade. Tessalônica. Acho que é isso, né? Tá. Então, eu mostraria aqui, explicaria para as crianças, mostrando essa linha do tempo e qual foi a data de cada coisa, né? De cada assunto. Então, eu falaria para as crianças, olha, Paulo, ele foi na sua segunda viagem missionária, lá no ano 50 depois de Cristo, Paulo fez a sua segunda viagem missionária. Então, no fim de 50 depois de Cristo, Paulo prega em Tessalônica. Isso, Tessalônica, tá aqui, ó. Paulo prega em Tessalônica e ali, como a gente estava lendo, Paulo ficou ali por um período de 3 semanas, um período muito curto, mas foi o suficiente, sabe? Para Paulo ter essa conexão com os irmãos. Ele pregou e ali foi gerado muitos frutos. E as pessoas que se converteram, os novos fiéis, eles se converteram de verdade e eles estavam fazendo tudo por amor à obra de Deus. A fé deles era muito relevante. Eles estavam firmes na convicção que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Paulo ali, ó, no fim lá dos anos 50 depois de Cristo ali, Paulo entra nessa cidade, fica por um período curto e prega para esses irmãos. Agora, Paulo agora já está em Atenas e ele envia agora Timóteo, que era um dos seus discípulos, para conhecer a situação dos Tessalonicenses. Então, Paulo pregou lá no finzinho, vamos supor, final do ano, claro, a Bíblia não dá meses, né, sobre isso, mas vamos supor, pertinho do final do ano, Paulo foi para Tessalônica e pregou para aquele povo. Agora, já no início do ano seguinte, Paulo já pensou, nossa, eu tenho que mandar alguém lá para ver como está aquele povo, como que eles estão. Então, Paulo ele se preocupou com esse povo e mandou Timóteo para conhecer como estava a situação deles. Isso no início
do ano de 51. Agora, Paulo ele já está em Coríntios, ainda nesse mesmo ano, e Paulo ele resolve escrever para aquela cidade. Foi aonde que surgiu a primeira carta aos Tessalonicenses. E a gente também tem que lembrar que hoje, antigamente, não era como é hoje, né? Eu quero estar numa cidade, eu vou lá, pego um avião e eu já estou em poucas horas naquela cidade. Não. Por isso que a gente vê as datas aqui, às vezes, de um ano para o outro, porque os recursos que eles tinham não era como a gente tem hoje. Eram viagens, muitas vezes a pé, a cavalo, né, em algum animal. Então, assim, era muito difícil e muito demorada as viagens. Então, por isso, esse tempo tão longo, né, às vezes um período de um ano entre um incidente e outro. Então, aqui, em 51, agora Paulo resolve escrever, né, para essa cidade. E ele manda lá, né, Paulo em Coríntios, 1 Tessalonicenses, é escrito após o retorno de Timóteo. Timóteo volta para Paulo e explica a situação do povo para Paulo. Que o povo continua assim firme na presença de Deus, porém o povo está sendo muito perseguido. E o povo está tendo umas dúvidas, Paulo, sobre a morte. O que vai acontecer com esse povo? Aí Paulo resolve escrever essa carta. E Paulo está encorajando os irmãos. E o que é que eu acho aqui interessante aqui, deixa eu pegar isso aqui para vocês, o que é que Paulo fala sobre essa carta, né? Deixa eu ligar aqui o meu celular. O que eu acho aqui interessante, professores, que essa carta é um elogio. Paulo ficou muito contente de saber que os irmãos continuam firmes na presença do Senhor. E Paulo agora está explicando sobre a morte, porque eles estavam muito preocupados sobre a morte. O que acontecia com as pessoas que morreram com Cristo, com os mártires, né, que morreram por amor a Cristo. Mártir é isso, né? As pessoas que morrem por amor a Cristo. Mas o que acontecia com essas pessoas? E agora? Eles tinham muita dúvida sobre isso. Então, Paulo pegou, nesta carta que ele está escrevendo, Paulo está dizendo para eles não se preocuparem. E Paulo está ali encorajando os irmãos a seguirem firmes na presença de Deus, suportar as aflições. E Paulo estava dizendo para eles não se preocuparem, que quando Jesus voltar, os primeiros a subirem ao céu são aqueles, acho que aqui, né, Ana? São aqueles que morreram por amor ao Evangelho. Jesus não esqueceu dessas pessoas, então para eles não se preocuparem. Vocês conseguem ver? Consegue ver, Ana? Então, aqui tá morto, né? Na casa tá aqui mostrando aqui o túmulo, mas para eles não se preocuparem, porque quando Jesus voltar, as pessoas que partiram com Cristo, elas ressuscitarão, né? Elas ressuscitarão e elas verão Jesus primeiro, né? Então, olha só, antes de nós subirmos ao céu, essas pessoas, elas vão ver Jesus primeiro, né? Elas ressuscitarão, então não era para elas ficar preocupadas. Aí Jesus também está dizendo para o povo que, olha, Paulo está dizendo para o povo, olha, Jesus, ele vai voltar. E depois que os mortos ressuscitarem, nós também seremos arrebatados. Aí você pode estar falando ali para eles sobre o versículo bíblico, né? Porque, crianças, vai se ouvir um grande clamor, um grande som de trombeta. Jesus irá aparecer nas nuvens e ele chegará lá e terá um comando, ele vai nos chamar. E todo aquele que serve a Jesus como seu único, suficiente Salvador está esperando a sua volta. Vai entrar nas mansões celestiais, nós seremos arrebatados. Estaremos com o nosso Deus, nós entraremos no céu pelas portas celestiais e estaremos juntos com o nosso Senhor e Salvador. E isso será como num piscar de olhos. Paulo estava dizendo para eles que Jesus, ele vai vir como um ladrão. Pode ser a qualquer momento o arrebatamento. Temos que esperar Jesus voltar todos os dias e continuar firmes na presença de Deus como estava esse povo. Porque a qualquer momento, Paulo estava dizendo, Jesus vai voltar e nós seremos arrebatados com eles e moraremos com ele lá nas mansões celestiais.
E aqui a nossa linha do tempo termina, né, com o fim da segunda viagem missionária de Paulo. Olha só quanta coisa, né, Paulo fez. Então, o que eu poderia falar? Claro, você vai ressaltar ali sobre o arrebatamento, você vai falar a importância ali, né, de como é bom nós estarmos firmes na presença do nosso Deus. E depois você vai estar ali orando com seus alunos, leve aquele momentinho de oração. Botei lá no Drive vários hinos que falam sobre a volta de Jesus. Você pode ter aquele momentinho de estar orando. Crianças, vocês estão esperando Jesus voltar? Isso pode ser a qualquer momento. Se Jesus vir hoje, será que estamos aptos, preparados, como estava aquele povo, mesmo sofrendo perseguições, aflições, mas eles continuaram firmes. Timóteo chegou para Paulo com uma mensagem. O povo, sim, estava ali aflito, né, sofrendo, mas continuavam firmes na presença do Senhor. E como é que nós estamos? Será que estamos deixando Jesus para um celular? Deixando de tirar o tempo de qualidade para estar na presença de Deus? Como estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor? Será que se Jesus vir hoje, nós vamos escutar esse comando, essa trombeta tocar? Será que vamos estar subindo também com Ele nas nuvens? Como estamos diante de Deus? Então, é uma reflexão que você pode estar fazendo com o seu aluno. Leve aquele momentinho de oração, orem a Deus, louvem o nome do Senhor e a sua aula vai ser uma bênção. Pro, como que você fez isso? Aqui são duas impressões, tá tudo no Drive para você. Então, aqui, ó, é uma imagem, né? Eu só colei uma imagem em cima da outra e fiz aqui o corte, né, da porta aqui para ter essa abertura, né, para simbolizar os portões celestiais e todos os salvos sendo arrebatados. Aqui também é a mesma coisa, são duas impressões. Atrás está a impressão da pessoa e na frente eu botei aqui o túmulo, né? Daí você vai pegar, se você tiver, se for à noite, apaga um pouco a luz da sua sala, daí você vai começar a ver bem visível a bonequinha, né? A menina aqui. Se for de dia a sua aula, pegue um cantinho mais escuro da sua sala ou uma luz numa lanterna bem mais forte, você vai conseguir visualizar muito bem a menininha. Aqui é porque é muito claro mesmo essa sala. Então, vamos lá? Aí tá a conclusão, né, da nossa história. E também temos aí sugestão de atividades, deixei duas atividades aí bem legal no Drive para você. E também temos sugestão de lembrancinha, que é um jogo aqui que eu montei, que fala sobre o plano da salvação, né? O amor de Jesus para nós. E o nosso alvo, o nosso destino é chegar ao céu. É um jogo de tabuleiro e também no Drive eu já deixei todas as pecinhas, como dados, pinos, tudo para você fazer impressão e pode dar para eles brincarem. Eles gostam bastante de jogos, é bem legal. Então aqui tem vários versículos que remetem ao plano da salvação. É bem legal mesmo esse jogo, até para você também ter em sua sala, no momento ali que as crianças estão assim, né, acabaram suas atividades, deixa eles jogando e vai ficar um momento bem legal assim para eles, gostam bastante disso. Então, professores, a nossa aula acabou, como passou rápido, né? Acabou, mas semana que vem, permitindo Deus, estarei aqui novamente e aguardando, claro, por você, tá certo? Que Deus abençoe muito e até semana que vem.